Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre funções na linguagem Python. Vamos entender o que são funções e como utilizar as funções presentes na linguagem. Essa é a primeira parte de uma série de 2 vídeos onde vamos explorar o mundo das funções. Estão preparados? Bora começar! Funções em Python. Uma função é um mini programa dentro de um programa. É uma estrutura da linguagem que possibilita uma melhor organização do seu programa e facilita a resolução de problemas mais complexos, uma vez que, através delas, nós podemos resolver partes específicas do problema. Outra vantagem de se trabalhar com funções, independente da linguagem, é a possibilidade de reutilização do código. Nós podemos, por exemplo, criar uma biblioteca de funções e utilizá-las em nossos programas, sem a necessidade de ficar reescrevendo a mesma funcionalidade. A própria linguagem ela já possui algumas funções embutidas quando você faz o seu download, e a melhor fonte de referência é a própria documentação da linguagem. Inclusive, já trabalhamos com algumas funções durante as nossas aulas, as funções de int, de str e várias outras. Então, nessa aula, temos como objetivos conhecer o conceito de módulos, trabalhar com a sintaxe de importação, seja através do uso do import, do from import e do alias. Mas antes de entrarmos nesses conceitos, vamos brincar um pouco com o nosso shell. Existem funções nativas da biblioteca padrão da linguagem Python que não necessitam de importação, como, por exemplo, a função int, a função list, a função str. Além delas, eu gostaria de mostrar para vocês a função bool, de booleano. Ela funciona como se fizesse um cast em diferentes tipos de dados para o valor booleano. Por exemplo, se eu fizer o bool em cima de qualquer valor numérico, ele vai me retornar true, inclusive valores negativos. Em compensação, o valor booleano do 0 vai me retornar falso. O único caso que o valor bool, usando valores numéricos, retorna falso, é quando o valor é 0. Também aceita valores de ponto flutuante, 1.10, menos 2.5. Todos vão retornar true, mas quando for zerado, 0.00, ela vai me retornar falso. Para strings, a lógica é bem semelhante. Toda e qualquer string que possui valor retorna true. Em compensação, se a minha string for vazia, retornará falso. Mas cuidado, se a string for blank, ou seja, se ela contiver espaços em branco, significa que ela ainda possui algum valor. Quando eu executo, ela me retorna true. No caso das listas, se a lista for vazia, ela vai me retornar falso. E o caso em que a lista possui algum valor, ela sempre vai me retornar verdadeiro. Você é capaz de me dizer o que ela vai retornar? O que a função bool retorna se eu passar nenhum valor, o none? Ora, pelo que a gente andou vendo, ela vai retornar falso. E realmente é isso que acontece. Então, a gente pode utilizar o valor bool, a função bool, para verificar se uma determinada variável possui ou não algum valor armazenado. E uma outra função também bem interessante é a função abs. Essa função me retorna o valor absoluto de um número. Ou seja, dado um número positivo ou negativo, como por exemplo, menos 200, ela vai me retornar o valor sem um sinal. O valor absoluto de menos 200 é 200. Da mesma forma, o valor absoluto de 200 é 200. Então, ela também é uma função simples, já da biblioteca padrão do Python, onde eu não preciso fazer a importação. Agora, existem funções que é necessário eu entender o conceito de módulo para eu poder realizar a importação dessas funções. Python ela possui módulos ou bibliotecas de funções organizados de maneira semântica. Ou seja, eu vou ter módulos que manipulam valores numéricos, módulos que manipulam dados, módulos que manipulam arquivos, entre vários outros módulos presentes na linguagem. E como é que eu faço para conhecer essas funções? Novamente, é necessário que você navegue na documentação da linguagem, né? Então, você vai no site do python.org, na parte de documentação, e você vai ver
que existem vários módulos presentes na linguagem e várias funções que podem ser utilizados. A linguagem Python ela possui o conceito de módulos, onde módulos nada mais são do que bibliotecas de funções. Existem funções além das presentes na biblioteca padrão, onde é necessário que eu faça a importação de módulos. De forma didática, eu vou apresentar para vocês o módulo random, responsável pelas funções de geração de números randômicos na linguagem. Na minha IDE, eu vou criar o seguinte programa. Vou criar o algoritmo de geração de números randômicos. Nesse algoritmo, eu vou solicitar para o usuário uma quantidade de números randômicos a serem gerados. O que é um número randômico? É um número aleatório. A linguagem Python ela já possui um módulo responsável por isso, que é o módulo random. Para poder utilizar o módulo random e as suas funções, é necessário entender a sintaxe do import. Novamente, a sintaxe é muito simples. Basta usar a palavra reservada import e o módulo que eu quero importar. Nesse caso, o random. Vou solicitar do usuário uma quantidade de números, n. Digite a quantidade de números randômicos a serem gerados. E uma vez lido o valor de n, através de um laço for, dentro desse range de números, dessa quantidade, eu vou imprimir random.handInt de 1 a 100. Eu vou gerar uma quantidade n de números randômicos. Eu vou imprimir na tela, usando a função randInt, ou rangeInt, que gera números randômicos inteiros no intervalo de 1 a 100. Eu vou ler o valor de n dentro de um for, imprimir números randômicos. Só uma correção aqui na linha 4. Aqui vai ser um valor numérico, então tenho que converter para int. Vou salvar e vamos executar. Vou pedir para gerar 10 números e 10 números randômicos vão ser gerados. Se eu executar novamente e pedir mais 10 números, observe que são números de certa forma distintos. Porque a cada execução, a função random vai me gerar números aleatórios. Bem interessante. Então, para eu poder utilizar a função de gerar números randômicos inteiros, eu tenho que fazer a importação do random. Se eu não executar essa importação, aqui já tem um sinal de que vai dar problema, porque ele não vai encontrar o random, mas se eu tentar executar o programa, o Python, na hora que chamar o método handInt, não vai encontrar o módulo random. Então, eu preciso fazer essa importação. Outra forma de importar somente parcialmente um módulo, somente as funções que eu quero utilizar, é através da sintaxe from. Então, eu posso utilizar from, o nome do módulo, random, import, e eu quero importar somente o método handInt. Agora, eu não preciso mais colocar o nome do módulo antes de executar. Salvei. Em vez de gerar até 100, eu vou gerar até 60. Vamos executar. Quero gerar 9 números randômicos de 1 a 60. E meu programa continua funcionando. Além de especificar as funções que você quer utilizar, você também pode fazer a importação de todas as funções presentes no módulo, usando a sintaxe from import. Em vez de usar o nome da função, você pode colocar um asterisco. Significa que todas as funções que estão dentro do módulo random vão poder ser utilizadas. E, finalmente, um outro detalhe dessa sintaxe é o uso de alias ou de apelidos para as funções. Então, em vez de chamar de handInt, eu posso renomear isso daqui ou colocar um apelido, um alias, como gerar randômico, por exemplo. Copio, colo, onde eu deveria chamar o nome da função original. Se eu executar, vai continuar funcionando normalmente o meu programa. Aqui eu gerei 100 números, então vai ter números repetidos, né?
E agora eu vou gerar de novo 10 números para ilustrar que o meu programa está funcionando. Com a sintaxe básica, tendo essa noção da sintaxe básica e do conceito de módulos, agora fica fácil apresentar para vocês algumas funções bem interessantes que eu utilizo no meu dia a dia. Do módulo time, do módulo copy, do módulo handle, duas outras funções, do módulo pprint e do módulo sys. Então, os exemplos que eu vou criar vão ser usando minha IDE. A ideia aqui, pessoal, é apresentar, de novo, é expor para vocês algumas funções, mas o mais importante é entenda como realizar a importação e a execução de funções de outros módulos presentes na linguagem. Bora começar pelo módulo time, que significa tempo. A função askTime, ela vai me retornar a data e hora atual no formato de string. A função time me retorna num formato numérico de ponto flutuante, que me indica a quantidade de segundos desde o dia 1º de janeiro de 1970. Desde as 0 horas, 0 minutos, 0 segundos desse dia. Uso do time. Vamos importar o módulo time, import time, e brincar com suas funções. A primeira função, como eu mencionei, vai ser a função askTime. Vamos salvar. Executando o programa, a gente vai ver que a função vai me retornar a data e a hora num formato de string, num formato entendível pelos humanos, né? Então, nesse momento, hoje é 21 de junho, numa terça-feira, são 8h10 da noite de 2022. A função time, ela possui uma versão sobrecarregada, ou seja, outra forma de se executar, de se chamar, onde eu posso passar como parâmetros as informações da data. Observem o seguinte exemplo. Eu criei uma tupla. Como é que eu sei que é uma tupla? Por causa dos parênteses. E essa tupla possui os seguintes valores: o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto, o segundo, o dia da semana, sendo que segunda-feira começa no número 0, o dia do ano e se está em horário de verão ou não. 0 significa que não está em horário de verão. Poxa, mas como é que eu sei essas informações? De novo, você vai ter que vir na documentação da linguagem e pesquisar, pegar informações sobre aquela função e seus parâmetros. Uma vez criada a tupla, agora eu posso imprimir usando o askTime, passando como parâmetro a tupla. Então, ele vai imprimir quarta-feira, 25 de dezembro, 10 horas, 30 segundos de 2021, que são os parâmetros que eu passei através da minha tupla. Bora marcar aqui no código que isso aqui é a função time. E a próxima função que eu quero mostrar, askTime. E a próxima função que eu quero mostrar para vocês é a função time, que me retorna a quantidade de segundos desde o dia 1º de janeiro de 1970. Então, aqui eu só vou colocar time. E a função time vai me gerar um número gigantesco, porque ela continua contando a quantidade de segundos até o momento atual. Se eu executar novamente, observa que o número já aumentou, né? Esse número sempre vai ser progressivo, sempre vai aumentar. Uma boa utilização dessa função time é para você ver a quantidade de tempo usado em um determinado processamento. Então, se eu criar aqui um laço for, onde eu vou gerar n in um range de 1 a 1000, então vou criar aqui uma função que eu quero gerar 1000 números randômicos. Vou fazer a importação não só do time, mas também do random. Então, quando eu tenho múltiplas importações, eu separo os módulos por vírgula. E aqui eu vou imprimir o número gerado, certo? De 1 a 1000. E usando a função time, eu vou verificar quanto tempo o programa Python, usando a minha máquina,
vai levar para fazer essa execução. Então, eu vou pegar aqui o time inicial, salvei aqui no início, antes do for, pegar um time final e vou imprimir. E vou imprimir o tempo de execução, que é a diferença entre o fim e o início, em segundos. Primeira execução. Ele levou meio segundo para gerar 1000 números randômicos. Agora já foi um pouco mais rápido, já foram 0,25 segundos, 0,26 segundos, 0,25 novamente. Então a média é de 0,2 segundos para que sejam gerados 1000 números randômicos e impressos na tela. Uma curiosidade, o fato de imprimir na tela ela já consome muito o tempo de processamento. Faça o seguinte teste. Comentem aqui o print. Deixem só a geração de números randômicos e você vai ver a diferença. Estão vendo? 0,001 segundo se você quer gerar 1000 números randômicos sem a necessidade de imprimir na tela. O ato de imprimir na tela, isso é uma dica legal, o ato de imprimir na tela ela consome muito I/O da sua máquina. O que é o I/O? Esse trabalho de imprimir, de fazer o input e o output, de executar o output, de imprimir na tela da máquina, ela consome muito recurso, por incrível que pareça. Olha só a quantidade de diferença de processamento. A terceira função é a função local time. Local time, que me retorna uma tupla com as informações da hora local. Eu estou imprimindo na tela, desculpem. Print. Olhando aqui na saída da execução do meu programa, a função local time vai me retornar uma tupla com diversas informações da data e hora local, como ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, dia da semana, se é horário de verão, entre várias outras informações. Dia do ano. Então, hoje é o dia de número 172 do ano corrente. Então, como é que eu capturo essa tupla? Muito simples. Em vez de imprimir, eu vou atribuir a uma variável t. Essa variável t vai acabar virando uma tupla. E se eu quero imprimir alguma informação da tupla, como, por exemplo, o ano, nós vimos que o ano é o primeiro campo. E uma tupla ela é indexada como uma lista. Uma tupla é uma lista que não pode ser editada. Por isso que foi interessante apresentar para vocês o conceito de tupla, para você entender que a tupla ela é imutável. Eu não consigo alterar o tempo que eu retornei na leitura do local time. Se eu quero acessar o ano, ele é o primeiro valor, é o índice 0, a primeira posição. Executando novamente, você vai ver que o ano é 2022. É o ano que eu estou gravando essa aula. O próximo módulo é o módulo copy. Podemos usar o nosso shell para testar. Então, vou importar o copy. A função copy, ela faz a cópia de uma lista ou de um dicionário. Sintaxe é copy.copy e a lista que eu quero copiar. Então, a minha lista original e a minha lista cópia, no momento, possuem os mesmos valores. Qualquer alteração na cópia não afetará a original, porque essa função ela efetivamente cria uma cópia. Ela copia os valores de uma lista, gerando uma nova lista. Então, se eu remover um elemento da cópia, a minha lista original ainda vai possuir os dois elementos, asa, avião, e a minha lista cópia somente o valor asa. O próximo módulo é o módulo random, com duas funções interessantes, o choice e o shuffle. O choice ele vai me retornar um elemento aleatório de uma lista, e o shuffle, que significa embaralhar, ele vai reordenar ou vai embaralhar uma lista. Vamos usar o shell novamente, vou fazer o import do random. Vou criar uma lista. Criei uma lista com 6 elementos, 6 nomes. Se eu quero escolher um nome de forma aleatória, eu posso usar o random.choice.
Ele vai me retornar aleatoriamente um elemento. Nessa primeira execução, ele retornou José. Agora retornou João, Alex, Rebeca. E a função shuffle, ela vai embaralhar a lista. Então, nessa lista aqui eu tenho João, José, Maria, Alex, Eduardo e Rebeca. Quando eu executar o shuffle, a minha lista estará em outra ordem. Agora está Eduardo, Alex, Maria. Outro shuffle. E agora José, Rebeca e Alex. Então são dois métodos bem interessantes, duas funções bem interessantes. O choice e o shuffle. Já o módulo print, pprint, como o nome indica, é um módulo que possui algumas utilidades na hora de imprimir. O pprint, ele imprime um dicionário ordenando as suas chaves, enquanto que o pformat, em vez de imprimir na tela, ele vai retornar uma string com aquelas informações, com as informações do dicionário ordenado pelas chaves. Vamos tomar como exemplo aquele algoritmo que conta os caracteres de uma palavra. Vou implementar aqui rápido. Vou criar aqui a versão 2 do contador de caractere. Então, eu vou pedir do usuário um texto e num mapa ou num dicionário, eu vou contar caractere por caractere daquele texto, salvando nessa variável letra e incrementando toda vez que eu encontrar a mesma letra. Só que agora, na hora de imprimir, eu vou importar um módulo pprint e vou chamar o método pprint para imprimir o meu dicionário. Vamos executar o nosso programa. Vou digitar um texto aqui só com caracteres simples. Vou repetir alguns. E observem que na hora que ele imprimiu o dicionário, ele está em ordem alfabética. Então, no caso desse texto, eu tenho 3 letras As, 2 letras Bs, 3 letras Cs, e assim sucessivamente, com a letra H e com a letra J. A função pprint, ele ordena as chaves de um dicionário ou de um mapa. Vou modificar o programa para você ver aqui a diferença. Observem a execução. Usando o pprint, ele mantém a ordenação alfabética, enquanto que no print normal, ele mantém não a ordenação alfabética, mas a ordem com qual as letras aparecem no meu texto. No primeiro eu tenho A, B, D de dado, no segundo eu tenho A, B, H de helicóptero. E o pformat, a diferença é que ele retorna uma string, ele não imprime na tela. Então eu tenho que guardar a string numa variável para poder imprimir na tela. A saída do pformat é idêntica ao pprint. As chaves vêm ordenadas alfabeticamente. O último módulo da nossa aula é o módulo sys, que vem de sistema, com o método exit. Pelo nome do método, a gente vê que é algo bem trivial. Esse método ele termina a execução do meu programa. Vou criar aqui um outro arquivo. Uso exit.py e vou criar um loop infinito. Vou fazer um import do sys enquanto true, ou seja, esse laço nunca vai terminar. É um loop infinito. Eu vou escrever programa executando, digite Python para terminar. Enquanto a pessoa não digitar Python, o meu programa vai continuar executando, mas quando ele digitar Python, o meu programa vai terminar. Para isso, eu vou colocar um laço condicional. Quando a saída
for igual a Python, eu vou sair do programa através da função exit, do módulo sys. sys.exit. Vamos testar. Então, se eu não digitar Python, meu laço vai continuar executando, infinitamente. A partir do momento que eu escrevo Python, o meu programa termina. O meu laço if, meu laço de seleção, se ele for satisfeito, ele vai executar a função exit do system. Com esse exemplo, a gente termina o conteúdo desse vídeo, onde a gente viu como trabalhar com módulos e funções presentes na linguagem Python, como é que eu importo bibliotecas de funcionalidades que não estão presentes no meu código para serem executadas no meu código. E também conhecemos algumas funções comuns, principalmente do módulo handle, time, system e pprint. Eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e marque o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Como de praxe, estou disponibilizando mais uma lista de exercícios para que você pratique e reforce o seu conhecimento sobre Python. Bons estudos e boa sorte!